Olá, vamos dar continuidade então ao estudo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Direito de reunião e de associação. No artigo 5º, inciso 16 da Constituição, nós encontramos o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O direito dos homens de se reunir em grupos, encontros, clubes, desfiles, comícios, passeatas ou qualquer outra organização que deseje é considerado um direito fundamental nos regimes democráticos, onde os cidadãos podem se reunir sem restrições por parte do governo. Em países onde não há liberdade de reunião, certos partidos políticos e outros grupos, como por exemplo sindicatos, podem ter suas atividades tolhidas até mesmo com a aplicação de medidas severas para os membros daqueles grupos. Nestes países, as manifestações contra o governo também são mais facilmente controladas, pois os cidadãos insatisfeitos sequer podem se reunir para discutir sobre as mudanças desejadas e muito menos pleiteá-las. O inciso 17 da Constituição diz o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Agora preste atenção, esse direito pode ser suspenso, por exemplo, diante de um estado de defesa ou de estado de sítio. Uma associação consiste numa união de pessoas, não havendo exigência de um número mínimo de pessoas para a sua configuração. Há também o caráter de permanência. Enquanto que a reunião ela passa aquela impressão de temporalidade, de ser algo momentâneo, a associação tem um caráter de permanência. Então, o direito à liberdade de associação ele é garantido em vários tratados de direito internacional, especialmente nos tratados voltados para o direito internacional do trabalho. A liberdade de associação ela é uma das principais preocupações da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A OIT ela defende os direitos dos trabalhadores e empregados de constituírem organizações e de negociarem coletivamente, pois desta forma eles terão mais força e ficará mais equilibrada essa balança entre empregados e empregadores. O legislador constituinte ele deixou registrado ser de plena importância a liberdade de associação. Volto a dizer, desde que para fins lícitos. É vedada, por exemplo, a associação de caráter paramilitar, como são as Farc ou as milícias. Passemos à leitura do próximo inciso da Constituição. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Vejam bem, se as pessoas para constituírem uma associação dependessem de autorização do Estado, ficaria complicado elas terem liberdade. Se fosse, por exemplo, uma associação que desagradasse o Estado poderia negar aquela criação daquela associação. Por isso, para garantir essa liberdade, o legislador constituinte disse que independeria de autorização. O inciso 19, falando ainda de associação, estabelece que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Qual é o primeiro caso? O caso da dissolução. Então observem o seguinte: tanto para suspender quanto para extinguir uma associação, há necessidade de decisão judicial, sendo que, para extinguir, para dissolver compulsoriamente uma associação, essa decisão judicial tem que ter transitado em julgado, ou seja, tem que ser uma decisão definitiva da qual não caiba mais recurso. Ok? Passemos à leitura do próximo inciso da Constituição. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Os indivíduos não podem sofrer represálias por se associarem a organizações ou serem obrigados a se associar. É plena liberdade para
formar uma associação, bem como para se retirar daquela associação. Em nosso país, qualquer obrigatoriedade, tanto de permanecer como de sair da associação, foi vedada. A decisão vai ser pessoal de cada um. Próximo inciso, inciso 21. Diz o seguinte: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Observem, as entidades associativas, elas têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, ou seja, elas possuem legitimidade ad causa para, em substituição processual, defender em juízo direitos de seus associados. É desnecessária a expressa e específica autorização de cada um dos seus integrantes para, por exemplo, ajuizar uma ação ou para pleitear algo administrativamente, desde que aquele direito seja relacionado à função, à existência daquela associação. Passemos agora a falar dos direitos de propriedade. Propriedade, direito autoral e herança. Propriedade. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. O inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. O direito de propriedade surgiu como uma instituição puramente individualista, exclusiva do direito privado, no caso do direito civil, determinante de um sistema capitalista de produção na sua forma mais liberal. Dizia-se que a propriedade teria caráter absoluto e perpétuo. Ultimamente, temos vivido um movimento que pode ser chamado de publicização do direito privado, na medida em que o direito constitucional passa a se ocupar cada vez mais das questões que até então eram exclusivas do direito privado. Isso é facilmente detectável, por exemplo, na área do direito do trabalho e no direito do consumidor, onde há uma interferência grande do Estado para tentar equilibrar as forças, para tentar trazer o hipossuficiente a uma condição mais equilibrada, no caso, entre o trabalhador e o empregador, ou entre o consumidor e aquele que está oferecendo, prestando aquela relação de consumo. A Constituição, ela garante o direito de propriedade, mas ela determina imediatamente após que essa propriedade deverá atender à sua função social. A propriedade não é um mero direito individual, mas em função da ordem econômica, ela só será assegurada pela Constituição quando for exercitada de acordo com o interesse coletivo, cumprindo os valores e os princípios constitucionais. Ao contrário do que se afirmava, a propriedade não é absoluta nem perpétua. Ela se submete a diversas limitações que podem ser impostas pelo direito público ou pelo direito privado. O caráter absoluto, ele é relativizado porque sobre uma propriedade incidem várias restrições que condicionam a fruição, o uso e a ocupação da coisa, a possibilidade de sua modificação e mesmo de sua alienação, sejam limitações do direito privado, como por exemplo os direitos de vizinhança, ou sejam do direito público, como é o caso dos tombamentos. A perpetuidade da propriedade, ela se submete a diversas possibilidades de desapropriação. Vamos falar um pouco sobre isso agora? Artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que é desapropriação? Desapropriação é a transferência compulsória da propriedade do particular para o poder público, sempre no interesse da coletividade. É um instituto que veio substituir o confisco arbitrário e imotivado que era utilizado pelos regimes monárquicos. Por exemplo, se um monarca, um absolutista, queria aquela propriedade, ele tomava aquela propriedade e fim de papo, sem qualquer indenização. Por isso, a justificação da desapropriação nos direitos fundamentais. O desapropriado não cometeu nenhum ato ilícito,
Por isso, a desapropriação será justa e prévia. Quais são as hipóteses justificadoras da desapropriação? Só se admite desapropriação em face de necessidade pública, utilidade pública ou, o que é a novidade na Constituição de 88, o interesse social. Necessidade pública pode ser exemplificada como aquela motivada por calamidades da natureza. Já a utilidade pública, nós podemos dar como exemplo de uma área onde vai haver uma desapropriação para se construir uma avenida que vai trazer desenvolvimento econômico para aquela região. Como eu falei, a inovação foi a desapropriação para fins de interesse social. Então, essa inovação feita pela Constituição de 88, que trouxe a justificação para a desapropriação para fins de interesse social, nós podemos inserir aí duas categorias, que são as desapropriações para fins de reforma agrária e as desapropriações para fins de reforma urbana, quando as propriedades deixam de cumprir a sua função social. Falemos um pouco sobre a desapropriação por interesse social para fins de reforma urbana. Ao município é facultado estabelecer medidas coercitivas, de acordo com o Estatuto das Cidades, voltadas a atingir as propriedades que não cumprem sua função social. Por exemplo, um terreno abandonado que está propiciando acúmulo de lixo, de mosquitos, de ratos, assim por diante. Qual é o objetivo? O objetivo é que o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado aproveitamento. Que medidas podem ser tomadas, então? O artigo 182 da Constituição nos diz que medidas são essas. Artigo 182, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: inciso 1, parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Inciso 3, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Observe, então, que no caso da desapropriação para fins de reforma urbana, aquele que sofre o processo de desapropriação, ele não receberá sua indenização em dinheiro. Embora essa indenização continue sendo justa e prévia, ela se dará em títulos da dívida pública. E esse prazo de resgate é de até 10 anos. Constituição Federal, artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Observe, então, que nessas duas situações, desapropriação por interesse social para fins de reforma urbana e para fins de reforma agrária, o desapropriado não vai receber a indenização em dinheiro. Ele vai receber ou em títulos da dívida pública ou em títulos da dívida agrária. Esse tipo de desapropriação, também é chamado de desapropriação-sanção. Por quê? Embora a indenização seja justa e prévia, ela não é em dinheiro. Vamos passar para a leitura do próximo inciso, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. A requisição administrativa ela é uma forma menos drástica de intervenção estatal na propriedade do que a desapropriação. Ou seja, o Estado ele não vai tomar aquele bem, ele não vai transferir aquele bem, seja um bem móvel ou um bem imóvel, do patrimônio do particular para o patrimônio do Estado. Não, ele vai usar aquele bem móvel, imóvel ou serviço e vai indenizar
apenas se houver dano. No caso da indenização, no caso da desapropriação, ela é prévia. No caso da requisição administrativa, não. Ela só haverá indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. E, fixando, tem que haver iminente perigo. Por exemplo, um risco de desabamento, algo nesse sentido. Passemos à leitura do inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O legislador constituinte aqui quis proteger o pequeno proprietário rural, porque realmente a atividade rural ela está sujeita a os fenômenos da natureza, a falta de chuva, ou a uma enchente, ou algo assim. Então, tentando evitar até mesmo o êxodo rural, que é a vinda do pessoal da zona rural para a zona urbana, em função de não ter condições de se manter na zona rural, o legislador constituinte assegurou que o pequeno proprietário rural ele não perderia sua propriedade em funções de dívidas relacionadas à sua atividade produtiva. Então, por exemplo, se o pequeno proprietário vai a um banco, consegue um financiamento, compra sementes, compra insumos, tratores, e por uma questão de fenômenos de natureza não consegue produzir, ele não perderá o seu imóvel em função dessas dívidas. Mas observem que tem que ser uma dívida relacionada à produção daquela propriedade. Ele não pode chegar num banco, pedir empréstimo para comprar insumos agrícolas e comprar televisão, home theater e automóvel e depois deixa de pagar sua dívida e aí sua propriedade estaria protegida? Não, não é essa a situação. Então, quais são as condições? Tem que ser uma pequena propriedade rural e a Lei 4.504 de 64, que é o Estatuto da Terra, é que vai definir o que é uma pequena propriedade rural. Essa pequena propriedade rural tem que ser trabalhada exclusivamente pela família, sem empregados, e a dívida tem que ser relacionada com a atividade produtiva. Falemos agora do direito autoral. Inciso 27 do artigo 5º. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Vamos comentar esses incisos seguidos de uma única vez. Vamos passar a leitura do inciso 28. Inciso 28 diz: são assegurados nos termos da lei, a linha A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O inciso 28 veio proteger os direitos relativos à reprodução da imagem e da voz aos participantes em obras coletivas. Ao assegurar a proteção à participação individual em obras coletivas, a Constituição Federal consagrou o chamado direito de arena, remetendo à legislação infraconstitucional a sua regulamentação. No que diz respeito aos atletas profissionais de futebol, a norma de regência, no caso, é a Lei 9.615 de 98. Essa lei, no seu artigo 42, define o direito de arena. Passemos à leitura da linha B do inciso 28. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Ninguém melhor do que os próprios autores, participantes ou os sindicatos e associações que os representam para fiscalizar o proveito econômico das obras. Por isso, o legislador constituinte assegurou a eles este direito. Próximo inciso, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O privilégio de invenção industrial, ele assegura ao inventor o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade do invento e o direito exclusivo de utilização do objeto da patente e o consequente direito de impedir que um terceiro faça. Ao contrário do direito autoral, que é vitalício para o autor e temporário só a partir da sua morte, o privilégio de invenção é temporário ainda para o inventor.
Herança. Inciso 30 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: é garantido o direito de herança. E logo em sequência, o inciso 31 diz: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, com benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O direito de herança foi alçado à categoria constitucional pela primeira vez como garantia contra ingerências indevidas do Estado. Em norma típica do direito internacional privado, que visa proteger o cônjuge sobrevivente e os descendentes brasileiros, o legislador constituinte determinou que a sucessão dos bens de estrangeiros que sejam situados no Brasil será regulada sempre pela lei mais benéfica, pela lei mais favorável para o eventual herdeiro brasileiro, seja o cônjuge, sejam os filhos. A lei mais benigna é que será aplicada, seja a lei brasileira ou seja a lei do país do decujus, no caso daquele que faleceu e deixou bens situados no Brasil. Deveres do Estado e garantias diante da lei. Deveres do Estado. Artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Esta é uma típica norma programática. O legislador constituinte deu um comando ao legislador ordinário, ao legislador infraconstitucional, de que elaborasse uma lei, elaborasse uma norma jurídica, disciplinando a proteção ao consumidor. O artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele determinava que o Código de Defesa do Consumidor fosse elaborado em 120 dias contados da promulgação da Constituição. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, em até 120 dias deveria ser elaborada a norma jurídica tratando da defesa do consumidor. Na verdade, isso só veio acontecer em 11 de setembro de 1990, com a publicação da Lei 8.078, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi um marco nas relações de consumo, nas relações consumeristas. Anteriormente, por exemplo, se você comprava um produto eletrônico e ele vinha com defeito, você tinha que provar que aquele produto veio com defeito. Hoje em dia, inverteu-se o ônus da prova. O vendedor é que tem que provar que aquele produto estava em boas condições quando foi vendido. E essa prova não é fácil. Então, muitas das questões são resolvidas sem a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O inciso 34, por sua vez, estabelece que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Segundo José Afonso da Silva, o direito de petição define-se como o direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou situação, seja para denunciar uma lesão concreta e pedir a reorientação da situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade. Há nele uma dimensão coletiva consistente na busca ou defesa de direitos ou interesses gerais da coletividade. Esse direito pode ser exercido por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeiro, e independe do pagamento de taxas. Em relação à obtenção de certidões, também independentemente do pagamento de taxas, o artigo 1º da Lei 9.051, de 95, dispõe que as certidões para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, deverão ser expedidas num prazo improrrogável de 15 dias, contados do registro do pedido no órgão expedidor. Garantias diante da lei. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Esse princípio garante ao Poder Judiciário sua competência para dizer o direito com força definitiva. Qualquer lide, qualquer litígio pode ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. O legislador ordinário não pode, sem razoabilidade, restringir o acesso do indivíduo ao Poder Judiciário. Em consonância com esse princípio, nós temos o seguinte. Primeiro, no Brasil, só o Poder Judiciário tem competência para dizer o direito com força de coisa julgada. Ou seja, mesmo as decisões administrativas definitivas e recorríveis no âmbito administrativo podem ser objeto de reexame pelo Poder Judiciário. Segundo, a via administrativa, em regra, funciona como uma mera faculdade ao indivíduo. Nada impede que o indivíduo opte por buscar a tutela jurisdicional sem antes passar pelo processo administrativo. Ele vai direto ao Poder Judiciário. Mas cabe destacar que há duas situações em que se exige, para a proteção judicial, o exaurimento da via administrativa. Que situações são essas? No habeas data, um remédio constitucional que nós vamos comentar mais à frente, a obrigatoriedade do exaurimento da via administrativa antes do ajuizamento da ação. Então, o autor da ação de habeas data, ele tem que provar que foi a administração, recorreu e que foi negada aquela informação a ele ou ela não foi prestada no tempo previsto pela lei, para depois poder levar essa situação a juízo. E nas lides desportivas, em que se exige a passagem pela justiça desportiva antes da justiça comum, de acordo com o que dispõe o artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, cuidado, embora o termo utilizado seja justiça desportiva, trata-se de um órgão da administração e não de um órgão do Poder Judiciário. Prosseguindo, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Trata-se de direito do indivíduo, em face de uma nova lei, que prejudicaria situações que já foram consolidadas sob a vigência da lei passada. Direito adquirido é aquele que se aperfeiçoou, que reuniu todos os elementos necessários à sua formação sob a égide da lei vigente, da lei antiga. Quando se fala em ato jurídico perfeito, fala-se em um adicional, um plus em relação ao direito adquirido. Cuidado, a proteção constitucional ela não alcança a chamada mera expectativa de direito, quando a lei nova alcança o indivíduo prestes a concretizar, mas ainda não preenchendo os requisitos para a satisfação do seu direito. É aquela história, imaginemos o seguinte, a lei 8.112 previa licença-prêmio. A cada 5 anos trabalhados, o servidor público tinha direito a gozar 3 meses de licença. Essa lei foi alterada e não existe mais esse direito. Imaginemos aquele servidor que trabalhou 4 anos, 11 meses, 29 dias e a lei foi alterada e passou a não existir mais aquele direito. Será que ele vai ter direito a tirar os 3 meses de licença, ou 2, ou 1, que seja? Não, nada. Ele não tinha direito adquirido, ele tinha uma mera expectativa de direito. Coisa julgada, por sua vez, é a decisão judicial irrecorrível, contra a qual não caiba mais recurso. É aquela que se dá no âmbito de um processo judicial, por tornar imutável aquela decisão. É o chamado trânsito em julgado. Passemos a falar agora sobre os crimes, penas e direitos dos presos. Iniciando pela leitura do artigo 5º, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Vamos ler junto logo o inciso 53, depois eu explico por quê. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esses dois incisos juntos compõem o chamado princípio do juiz natural. O que é isso, princípio do juiz natural? O legislador constituinte buscou garantir ao indivíduo a atuação imparcial do Poder Judiciário na apreciação das questões levadas ao juiz. Ele impede que, por arbitrariedade ou casuísmo, seja estabelecido o tribunal ou um juiz excepcional, bem como seja conferida competência não prevista constitucionalmente a quaisquer órgãos julgadores. Ou seja, imagina se pudesse acontecer o seguinte, ele é meu amigo, então eu vou indicar tal juiz
que é meu conhecido e sei como decide, para julgar a sua situação. O outro é meu inimigo, então eu vou indicar tal juiz. Não. O legislador constituinte assegurou o princípio do juiz natural e impediu também a criação de tribunais de exceção. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal que julga de maneira ruim? Não necessariamente. Tribunal de exceção é um tribunal criado, formado após a prática da conduta. Um tribunal de exceção famoso na história da humanidade é o Tribunal de Nuremberg. Por quê? Porque ele foi formado depois que os nazistas haviam praticado aquelas condutas tipificadas como criminosas. Isso é um tribunal de exceção. Então, o legislador constituinte originário, ele vedou a criação de tribunal de exceção, ou seja, se você pratica uma conduta tida como criminosa, você tem a garantia constitucional que você vai ser processado e julgado por um juiz já previsto na Constituição e na legislação que trata desse tema. E também você vai ter a expectativa, a segurança de que vai ser julgado por um juiz imparcial. Perfeito? O STF, ele deixou claro que essa garantia constitucional, ela alcança não só os juízes do Poder Judiciário, mas qualquer julgador previsto na Constituição. Como, por exemplo, o Senado Federal, nós já não comentamos que ele julga e processa o presidente da República no caso dos crimes de responsabilidade. Então, esse benefício, esse direito constitucional, ele é assegurado não apenas no âmbito do Poder Judiciário, mas estendido a qualquer julgador previsto na Constituição. Passemos à leitura do próximo inciso. Artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, a linha A plenitude de defesa, a linha B, o sigilo das votações, a linha C, a soberania dos vereditos e a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A instituição do júri, ela dá ao cidadão o direito de ser julgado por seus pares, por seus iguais, escolhidos de forma aleatória entre os cidadãos daquela localidade. No Brasil, o Tribunal do Júri é presidido por um juiz togado, um juiz de carreira, e composto de 21 jurados, sorteados dentre os cidadãos eleitores do município. E quais são essas garantias constitucionais do Tribunal do Júri? Plenitude de defesa, ou seja, a ampla defesa e o contraditório, são garantias constitucionais que foram previstas lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e que se aplicam também ao Tribunal do Júri. Desnecessário. É óbvio que elas se aplicam a qualquer processo no âmbito do Poder Judiciário e também dos processos administrativos. Sigilo das votações. Com sigilo, busca-se garantir a imparcialidade, a independência, a liberdade de convicção e de opinião dos jurados. Cuidado aqui com o filme americano, né? Nos filmes americanos, a gente vê um jurado tentando convencer o outro, as decisões tendo que ser tomadas por unanimidade. No Brasil, não é assim que funciona. Tá? Aqui a votação ela é sigilosa. Soberania dos vereditos. O que significa isso? A decisão do Tribunal do Júri ela é soberana. Não pode o juiz que preside o tribunal impor a sua vontade sobre os jurados. Além disso, a decisão não pode ser substituída por uma outra proferida pelos tribunais do Poder Judiciário. O STF, Supremo Tribunal Federal, firmou a orientação de que a soberania do veredito, do júri, não exclui a recorribilidade de suas decisões. A decisão do Tribunal do Júri ela é passível de recurso para os tribunais do Poder Judiciário. O que ocorre é o seguinte, de acordo com o STF, o tribunal não poderá reformar, substituir a decisão proferida pelo júri popular. O que o tribunal fará, se for o caso, será declarar a nulidade do julgamento realizado pelo júri popular para que seja então proferida nova decisão. Por quem? Por um novo tribunal do júri. Declarada a nulidade da decisão, retornam-se os autos ao tribunal do júri para novo julgamento. Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, aqueles crimes em que há a intenção de matar. Mas cuidado, nem todo crime doloso contra a vida será julgado pelo Tribunal do Júri. Autoridades com foro privilegiado não se submetem ao Tribunal do Júri. Por exemplo, os membros do Congresso
Nacional, Procurador da República, eles serão julgados, Procurador-Geral da República, perdão, eles serão julgados pelo STF, de acordo com o que dispõe o artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição. Crimes. Passemos à leitura do próximo inciso. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. De acordo com o princípio da legalidade penal, só constituem ilícitos penais as condutas assim especificadas em lei formal antes de sua concretização e que as penalidades cabíveis também devam necessariamente constar da lei. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Deste dispositivo constitucional, pode-se concluir que a lei penal posterior mais severa é irretroativa, não alcança fatos pretéritos. Por outro lado, a lei penal posterior mais benéfica, essa sim retroage. Volta ao tempo para favorecer o réu. Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esse inciso traz apenas um comando para o legislador ordinário. Mais um exemplo de norma programática. O legislador constituinte originário deu uma indicação para o legislador ordinário de que fizesse uma lei prevendo essa garantia para os direitos e liberdades fundamentais, a punição por desrespeito aos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Fiança é a prestação de uma garantia ao juízo, normalmente em dinheiro, para assegurar que o réu não vá fugir ao responder um processo criminal em liberdade. A inafiançabilidade e a imprescritibilidade são impostas pelo Constituinte àquilo que ele considera mais reprovável. A prescrição é um instituto que não deve ser repudiado. A prescrição é, em poucas palavras, uma das formas pelas quais se extingue o direito de punir um fato por parte do Estado. É aquela história de que o direito não socorre a quem dorme. O Estado tem um prazo para punir. Se ele perde esse prazo, ele não tem mais o direito de punição. E, infelizmente, o legislador constituinte aqui, ele alçou o crime de racismo, que realmente deve ser punido de forma grave, à imprescritibilidade. Um exagero. Isso não é a minha opinião. Isso é a opinião da doutrina majoritária. Passemos ao próximo inciso da Constituição. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Observem que a Constituição determinou uma resposta legal mais dura a estes crimes, vedando aos seus autores alguns institutos penais, como o direito à fiança e a possibilidade de obterem graça ou anistia. Mas observem também que esses crimes aqui prescrevem. A tortura prescreve, o terrorismo prescreve, enquanto que o crime de racismo não. O exagero do legislador constituinte, concorda? Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu costumo fazer uma brincadeira aqui. Eu digo que isso aqui só é crime se o golpe de Estado não der certo, né? Porque imaginemos um golpe de Estado. Ele está indo contra o Estado democrático de direito, contra a ordem constitucional. Mas se ele der certo, os vencedores serão heróis revolucionários, né? Mas se o golpe der errado, esse crime é um crime imprescritível. Penas. Artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O princípio da personalização da pena reflete uma evolução do direito penal em relação ao direito canônico. Da mesma forma, consagra a responsabilidade penal subjetiva. Somente quem de algum modo concorreu para o crime poderá ser por ele responsabilizado e na medida da sua culpabilidade, afastando, portanto, a possibilidade
de admitir-se a responsabilidade objetiva em direito penal, o que, aliás, é uma tendência mundial. Por outro lado, surge o perdimento de bens como uma nova pena, permitindo ao Estado perseguir aqueles bens frutos de aquisição ilícita, estejam eles onde estiverem, quer no patrimônio de um herdeiro ou até mesmo na esfera patrimonial de um terceiro adquirente de boa-fé. Todavia, observe-se que, por princípio de justiça, a extensão dessa responsabilidade patrimonial não atinge aqueles bens cuja origem é notoriamente ilícita. É o que se entende da expressão até o limite do patrimônio transferido. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade. A linha B, perda de bens. A linha C, multa. A linha D, prestação social alternativa. E a linha E, suspensão ou interdição de direitos. O inciso 46 consagra o princípio da individualização da pena. Este princípio determina que a imposição da pena, conforme definido em lei, leve em consideração as características pessoais do réu. O inciso 46 enumera em um rol não exaustivo as penalidades passíveis de serem reguladas pela lei. Cabe aqui fazer um registro. No ano de 2006, foi enfrentada a questão da constitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, que vedava a progressão de regime para aqueles que cometem crimes relacionados com hediondos pela própria lei. No julgamento do habeas corpus, número 82.959, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o entendimento de que o artigo 2º da Lei 8.072 de 90 é inconstitucional, quando proíbe a progressão do regime de penas para condenados por crimes hediondos. Artigo 5º, inciso 47. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. A linha B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalhos forçados. A linha D, de banimento. E a linha E, cruéis. Aqui nós temos um rol de natureza exemplificativa. Outras penalidades, além das elencadas no dispositivo anterior, poderão ser criadas por lei, desde que não violem os princípios constitucionais. A vedação à pena de morte tem caráter relativo, já que tal penalidade é passível de aplicação em caso de guerra declarada, de acordo com o artigo 84, inciso 19 da Constituição. Segundo a legislação ordinária, tal pena pode ser aplicada nos crimes de deserção, espionagem e traição. Portanto, a pena de morte apenas será admitida em caso de guerra declarada, de acordo com o Código Penal Militar. Sendo o direito à vida uma cláusula pétrea, é impossível a ampliação de sua aplicação aos crimes hediondos, por exemplo, sob expressa violação à limitação material explícita ao poder de reforma, cláusula pétrea que nós já comentamos. Mais uma consideração. Pena de prisão perpétua, ela é vedada pela Constituição. Por isso, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, de acordo com a nossa legislação infraconstitucional, não pode ser superior a 30 anos. É interessante observar aqui que a Constituição não veda apenas a pena de prisão perpétua, a privação de liberdade pelo resto da vida, mas qualquer pena de caráter perpétuo. Dessa forma, uma pena de nunca mais poder dirigir ou exercer determinada profissão são modalidades de pena também proibidas pela Constituição, embora estejam previstas em algumas leis. Mas são leis flagrantemente inconstitucionais. Podemos citar também a Lei 8.112 de 90, o regime jurídico dos servidores públicos federais. Essa lei penaliza com a proibição de nunca mais retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido por alguns dos motivos listados na lei, como, por exemplo, cometimento de crime contra a administração pública. Quanto aos trabalhos forçados, cabe frisar que fere os direitos humanos dos presos. Logo, vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, os instrumentos de trabalho em mãos dos presos de alta periculosidade podem se transformar em um ambiente de fuga ou de agressão. Por isso, o legislador constituinte vedou esse tipo de pena. Muitos legisladores que participaram da Assembleia Nacional Constituinte sofreram a pena de banimento sob regime militar no país.
razão pela qual, procurando preservar as gerações futuras desse tipo de situação, eles vedaram a pena de banimento, que é um ato unilateral que permite ao Estado expulsar brasileiros natos e naturalizados. Por fim, penas cruéis é uma expressão imprecisa. O que é uma pena cruel? Não se encontra isso nem na Constituição, nem na legislação ordinária. Na falta de uma conceituação legal, devemos considerar como cruéis as penalidades que afrontam a dignidade da pessoa humana, que acarreta o sofrimento físico e mental, além dos limites admitidos pela legislação penal. O inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. A Constituição exige que o Estado mantenha estabelecimentos correcionais de segurança máxima, média e mínima, a fim de servirem para o cumprimento progressivo da pena. Há que se assegurar o direito dos presos. O inciso 49 fala sobre isso. Ele diz, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Será que havia necessidade disso? O artigo 50, por sua vez, diz, às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Observem que, mais uma vez, o legislador constituinte preferiu pecar pelo excesso. É óbvio que a República Federativa do Brasil, sendo um Estado democrático de direito e tendo por princípio a dignidade da pessoa humana, teria de assegurar direitos aos presos. Mas como o legislador constituinte passou por isso, sofreu na pele e resolveu deixar registrado. Vamos então à resolução das questões? Exercício 1 diz o seguinte: é irrelevante para o exercício da liberdade de reunião em local aberto ao público que os participantes do evento estejam armados, desde que a reunião esteja autorizada pela autoridade policial competente. Completamente errado, né? Primeiro, a reunião não tem que ser autorizada por ninguém. Segundo, a reunião, além de pacífica, ela tem que ser sem armas. Por isso, está errado o enunciado da primeira questão. Passemos ao exercício 2. O Ministério Público tem o poder de, em procedimento de ordem administrativa, determinar a dissolução compulsória de associação que esteja sendo usada para a prática de atos nocivos ao interesse público. E aí, certo ou errado? Errado, né, gente? Para extinguir, para dissolver uma associação, há a obrigatoriedade, a necessidade de uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão judicial definitiva. Então, nem o Ministério Público, nem a administração tem esse poder de extinguir uma associação. Exercício 3. O uso da propriedade particular por autoridade competente, em caso de iminente perigo público, deve ser precedido de indenização ao proprietário. E aí, certo ou errado? Errado, né, gente? Diferente do que ocorre na desapropriação, no caso da requisição administrativa, a indenização será ulterior, ou seja, posterior, e se houver dano. Leiam o edital do concurso integralmente. Conheçam bem a banca examinadora. Façam diversos exercícios dessa banca. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.